Olá, eu sou Franciele Marabotte Costa Leite, doutora em epidemiologia, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, do Departamento de Enfermagem e dos programas de pós-graduação em Enfermagem e Saúde Coletiva, e líder do Laboratório de Estudos sobre Violência, Saúde e Acidentes, da UFES. Junto com Luísa Albina Ribeiro, eu construí o trabalho intitulado Notificações de Violência Física no Espírito Santo, Brasil, Frequência e Característica dos Casos. A violência é um evento intencional, ou seja, quando se tem a intenção de provocar uma lesão, um dano a um sujeito ou a um grupo de pessoas ou ainda a si mesmo. Constitui um grave problema de saúde pública, não somente pela sua elevada magnitude, já que atinge a um grande número de pessoas no mundo, a diferentes grupos sociais e diferentes ciclos de vida, infância, adolescência, fase adulta, pessoas idosas, como também constitui um grave problema de saúde pública pelo impacto que causa na vida e na saúde e no desenvolvimento biopsicossocial de quem a vivencia. Existem diferentes tipos de violência: sexual, psicológica, patrimonial, negligência, autoprovocada. Mas hoje nós vamos focar nessa apresentação em falar sobre a violência física. A violência física, ela é representada pelo intermédio de situações de poder sobre outra pessoa. Essa relação desigual, ela pode ocasionar em lesões externas ou internas, ou ambas. A violência física, ela pode ser ainda um desfecho final de outras violências que o indivíduo vivencia, como violência sexual, violência psicológica. Ou seja, o indivíduo ele pode apresentar uma co-ocorrência dessa violência. Nesse cenário, os profissionais de saúde eles são fundamentais para a detecção desse agravo, porque grande parte das vítimas de violência física, elas vão procurar os serviços de saúde para serem acolhidas, para serem atendidas, considerando o impacto que essa violência ela vai acarretar, não somente no dano físico, mas também no dano psicológico. Assim sendo, né, esses profissionais eles são fundamentais no rastreio dessa violência, oportunizando essa vítima na sua inserção na rede de proteção e de cuidado. Sendo assim, essa pesquisa teve por objetivo descrever a frequência e as características das notificações de violência física no estado do Espírito Santo, no período de 2011 a 2018. Para isso, realizamos um estudo epidemiológico descritivo, onde foram analisados todos os casos de violência física registrados nos sistemas de informação de agravos notificados, o SINAM, no estado do Espírito Santo, que é um estado localizado na região sudeste do Brasil, entre os anos de 2011, ou seja, todos os casos registrados entre o período de 2011 a 2018. Foram analisados, então, todas as características, né, da vítima, do agressor e da agressão. A análise foi feita no Stata 14.0 e a descrição dos casos apresentados por meio de frequências brutas relativas e os respectivos intervalos de confiança. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Trazendo um pouco dos resultados, a violência física, ela compôs um número de aproximadamente 20.000 casos de notificações dentre as violências interpessoais registradas, né, no nosso estado no período de 2011 a 2018, o que representou 56,2% de todas as notificações. Quando falamos nas características das vítimas, é interessante relatar que 7 em cada 10 casos, em média, eram de mulheres adultas, né, com idade entre 20 a 59 anos e da raça cor preta ou parda. 90%, né, das vítimas não tinham deficiências ou transtornos e cerca de 88% eram residentes da zona urbana ou periurbana.
Com relação às características dos agressores, 75,4% eram homens, 69,5% com idade de 25 anos ou mais, 85,5% eram conhecidos da vítima e em 52% dos casos não houve suspeita de que o agressor havia feito uso de álcool. Quanto às características da agressão, nota-se que quase 64% dos casos tinham acontecido na residência da vítima, quase 82% envolviam apenas um agressor, em 50,7% houve repetição, ou seja, não era o primeiro evento que tinha acontecido de violência física, mas eram eventos de repetição, em mais da metade dos casos. E em 83,8% dos atendimentos, houve o encaminhamento para outros serviços, como conselhos tutelares, delegacias, centros de atendimentos sociais, dentre outros. Bom, percebe-se, né, que a violência física, ela foi o tipo de violência mais notificado dentro do grupo de violências interpessoais. Isso se dá pelo fato da violência física ser o tipo de violência que mais leva o sujeito à busca de atendimento, é também o tipo de violência mais fácil de se identificar por parte do profissional de saúde, considerando, né, as marcas visíveis que ela deixa durante o tratamento, sendo assim mais fácil a sua confirmação ou até mesmo a suspeita de violência que remete assim à notificação por parte do profissional de saúde. Nota-se nos nossos resultados também que a gente percebe que as mulheres foram as principais, foram o maior número de casos, né, dentre as notificações, o que revela essa relação de gênero, né, que está pautada na violência, essa relação de desigualdade entre homens e mulheres. Nota-se ainda também que essa violência ela foi mais frequente entre pessoas adultas, né? O que a literatura tem apontado essa questão da normalização das agressões que se dá principalmente entre os adultos. Ainda percebe-se que mais da metade dos casos foram violências de repetição, ou seja, não foram casos isolados, mas violências que foram se repetindo, né, e que não foram percebidas e que foram sendo perpetuadas, né, que foram sendo recorrentes ao longo ali daquele processo. Esses resultados mostram o quanto que é fundamental o processo da notificação, o quanto que é fundamental o profissional de saúde estar inserido nesse processo de notificação. O profissional de saúde, ele é fundamental nesse processo como a fim de possibilitar que esse sujeito ele tenha chances de ser rastreado e de ser inserido nessa rede de proteção. E assim esse ciclo de violência ele ser bloqueado. Então torna-se fundamental que a gente, enquanto profissional de saúde, amplie o nosso olhar. Sejamos mais sensíveis, que a gente possa escutar mais, que a gente possa olhar mais para essa pessoa que está ali na nossa frente, que está sendo atendido. Nós temos responsabilidade nesse rastreio. A todas as pessoas que estão ali em processo de atendimento, a gente precisa ampliar o nosso olhar para esse fenômeno de violência, considerando que a exposição à violência, ela pode ser, né, o principal fator que está levando aquele sujeito a ir até o serviço para o tratamento de uma demanda que muitas vezes a gente não consegue enxergar que por trás daquele evento, né, daquela lesão que se apresenta ali, tem uma pessoa em situação de violência. Que a gente possa ser mais sensível a isso, que a gente possa ser responsável e corresponsável, né, para um atendimento mais qualitativo, para um atendimento mais humanizado e para um atendimento mais ampliado a esse sujeito.
Nesse sentido, a gente conclui, né, a partir dos resultados que a gente obteve, que a violência física ela é, né, e ela foi a tipologia mais notificada dentre as violências interpessoais no Espírito Santo, no período de 2011 a 2018. Os achados eles contribuem para que a gente busque ações de prevenção e enfrentamento da violência física, uma vez que conhecer o perfil da vítima, né, é importante, né, para que a gente possa compreender mais esse fenômeno da violência física. E a gente quer ressaltar também o pouco volume de pesquisas sobre a violência física especificamente, né? Então a gente carece muito ainda de informações sobre esse agravo e a gente precisa investir mais em estudos, né, sobre a violência física e sobre todos os demais tipos de violência. Deixo aqui as referências, deixo aqui o meu contato. Como eu disse, eu sou líder do Laboratório de Estudos sobre Violência, Saúde e Acidentes, o LAVISA, da Universidade Federal do Espírito Santo, e será uma satisfação receber pessoas que também têm interesse em estudar mais sobre o fenômeno da violência, em compreender mais esse fenômeno, em busca, né, de entender mais, produzir mais conhecimentos sobre a violência, a fim de traçarmos, né, ações de prevenção, de enfrentamento e promover um cuidado mais holístico a essa vítima. Obrigada.